aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Preto Nem Branco. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês as resoluções de vários livros dos mais diversos temas. E o livro escolhido para hoje, mais uma vez, é o Iniciação à Lógica Matemática, de Edgar de Alencar Filho. No vídeo de hoje, resolveremos o exercício 12 do capítulo 2. E sem muita enrolação, mãos à obra. Vamos então fazer o exercício número 12. Ele pede para a gente determinar o valor lógico, verdadeiro ou falsidade, de cada uma das seguintes proposições. Então, o valor lógico, a gente viu lá no capítulo 1, que a sua representação era dada por o V e dentro dela a proposição ou a letra em que a gente queria dizer se aquela sentença era verdadeira ou falsidade. Então ele pede para determinar o valor lógico de todas as sentenças que seguem. Então para isso, o exercício somente vai mexer com a conjunção, que é o conectivo lógico, conhecido pelo E, ou na simbologia lógica, a gente faz aquele V de ponta cabeça ou um chapeuzinho. Então eu trouxe aqui para a gente ver a tabela verdade, que é ela que define o valor lógico. Então, por exemplo, se nós tivermos duas proposições, a proposição P e a proposição Q, a gente sabe que as proposições, por si, elas só possuem dois valores lógicos. Ou elas são verdadeiras, neste caso aqui para P, ou a P é falsa. O mesmo vale para a proposição Q. Ou ela vai ser verdadeira, ou vai ser uma falsidade. Seguindo isso, nós teremos então uma combinação de valores lógicos, que esse será o resultado do valor lógico da conjunção. Ela que irá definir se as operações envolvendo a conjunção e duas proposições será uma verdade ou uma falsidade. Então, quando nós tivermos uma sentença em que as duas proposições possuem valor lógico como verdade, ou seja, o P é uma verdade e o Q também é uma verdade, a conjunção dos dois também será uma verdade. Ou seja, essa sentença P e Q será uma verdade. Se nós tivermos uma sentença em que a proposição P seja uma verdade e a proposição Q seja uma falsidade, a conjunção das duas também será uma falsidade. Ou seja, se P for verdadeiro e o Q for uma falsidade, a conjunção delas será uma falsidade. Se nós tivermos uma sentença em que a proposição P seja falsa e a Q seja verdadeira, a conjunção delas será uma falsidade também, porque a P, no caso aqui, seria uma falsidade. E se ele nos der uma sentença em que a proposição P seja falsidade e a Q também é uma falsidade, ou seja, as duas são uma falsidade, então a conjunção delas também será uma falsidade. Então a tabela verdade da conjunção, ela seria os resultados dessa forma. Assim como a P é uma proposição simples, a Q é uma proposição simples, P e Q também é considerado uma única proposição, porém composta. Então, como sendo somente uma proposição, ela só pode ter verdade ou falsidade, como seu valor lógico. Então, na nossa tabela verdade da conjunção, podemos ver que em apenas um caso ela será verdadeira, que é quando as duas proposições forem verdadeiras. Nos outros casos todos, o valor lógico da conjunção será uma falsidade. Tendo isso em vista, nós poderemos consultar a nossa tabela. Iremos fazer então o exercício número 12. Para isso, nós iremos transformá-las em proposições, para assim a gente poder fazer a comparação com a nossa tabela. Então a letra A, ela diz 3 mais 2 igual a 7. A gente pode colocar, por exemplo, o 3 mais 2 como sendo uma única proposição. Vamos nomeá-la como sendo uma proposição P. Ele coloca 3 mais 2 igual a 7 e, que é a conjunção, 5 mais 5 igual a 10. Podemos dizer que essa aqui será a nossa proposição Q. Então nós temos que agora analisar primeiro as proposições individualmente e depois a sentença
da conjunção para ver se a resposta será uma verdade ou uma falsidade. A proposição P, que nós colocamos como sendo 3 mais 2 é igual a 7. Isso é verdade ou isso é uma falsidade? Isso é uma falsidade, porque 3 mais 2 não é igual a 7, é igual a 5. Então, sabemos que o valor lógico da proposição P é igual a uma falsidade. E o valor lógico da nossa proposição Q, que diz que 5 mais 5 é igual a 10. Isso é uma verdade, pois 5 mais 5 realmente é igual a 10. Então nós temos o valor lógico da P, que é falso, e o valor lógico da Q, que é verdadeiro. Então o P sendo falso e o Q sendo verdadeiro, a conjunção das duas será uma falsidade. Então este é o valor lógico da letra A. Então aqui, como nós temos uma falsidade e aqui uma verdade, o valor lógico da letra A será uma falsidade, como vimos na tabela. Então vamos fazer a letra B. A letra B, ele nos dá 2 mais 7 igual a 9. Podemos colocar isso como a proposição P e uma conjunção 4 mais 8 igual a 12. Podemos colocar isso como a proposição Q. Então a proposição P, que é 2 mais 7 igual a 9, isto é uma verdade. Vamos colocar aqui como valor lógico. Então o valor lógico de P para este caso é igual a uma verdade. O valor lógico da proposição Q, que é 8 mais 4 igual a 12, isso é verdade, pois 8 mais 4 realmente é 12. Também é uma verdade. Como vimos na tabela verdade da conjunção, quando a proposição P é verdade e a Q é verdade, a sua conjunção também será uma verdade. Então o valor lógico da nossa proposição ou da nossa letra B, da nossa proposição B, que é a conjunção de P com Q, o seu valor lógico de fato é uma verdade. Letra C. A letra C diz que seno de π é igual a zero. Então seno de π podemos colocar como sendo a proposição P. E nós vamos colocar como sendo a conjunção cosseno de π é igual a zero. O cosseno de π igual a zero podemos colocar como a proposição Q. Então o valor lógico da proposição P, que é seno de π igual a zero, isso é uma verdade, pois o seno de π nada mais é do que o seno do ângulo 180 graus. E o seno do ângulo 180 graus, de fato, é igual a zero. E o valor lógico da proposição Q, sendo ela cosseno de π igual a zero, isso é uma falsidade, pois o cosseno de 180 graus, que equivale a π, não é zero. Cosseno de 180 graus é igual a 1. Então, por isto, cosseno de π igual a zero é falso. O valor lógico da nossa proposição Q é igual a uma falsidade. Então, sendo P verdadeiro e Q falso, vamos consultar nossa tabela. A proposição P sendo verdadeira e a proposição Q sendo falsa, a conjunção dará um valor lógico falsidade. Então, o valor lógico da nossa proposição C, ou da letra C, é uma falsidade. A letra D. A letra D, nós vamos ter 1 é maior que 0. Esse podemos colocar como sendo a nossa proposição P, 1 maior que 0. A conjunção é o E. Então, 1 maior que 0 e 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 igual a 4 pode ser a nossa proposição Q. Então, fazendo a análise dos valores lógicos de P, nós teremos que 1 de fato é maior do que 0. Então, o valor lógico de P é uma verdade. E o valor lógico de Q, onde 2 mais 2 igual a 4, de fato também é uma verdade. Então já vimos que quando temos duas verdades,
o valor lógico desta conjunção fica sendo uma verdade também. O valor lógico de D igual a verdade. A letra E. A letra E nós temos 0 é maior do que 1 e, então o 0 é maior do que 1 antes da conjunção, pode ser a nossa proposição P. O símbolo da conjunção, o E, raiz quadrada de 3 é irracional, pode ser nossa proposição Q. Então o valor lógico da nossa proposição P, que é 0 maior do que 1. Isso é uma falsidade. O valor lógico de P é igual a falsidade, pois 0 não é maior que 1. 0 é menor do que 1. E o valor lógico da nossa proposição Q, onde diz que a raiz quadrada de 3 é irracional, é uma verdade, pois a raiz quadrada de 3 é um número irracional, ele não vai ter um fim. Então aqui nós temos o valor lógico de P, falsidade e verdade. Como vimos, quando temos o valor da proposição P, falsidade, e o valor da proposição Q, uma verdade, então o valor lógico dessa proposição toda, ou o valor lógico da letra E, fica sendo uma falsidade, pois nós temos uma falsidade nesta conjunção. Vamos ver a letra F. A letra F nos dá raiz de menos 1, entre parênteses, ao quadrado é igual a menos 1. Então esta pode ser a nossa proposição P. Aí nós temos uma conjunção, que é o E π é um número racional. Π é racional, podemos colocar como proposição Q. Então o valor lógico da nossa proposição P é igual a verdade, pois a raiz quadrada de menos 1, tudo ao quadrado, de fato vai dar menos 1. É como se cortássemos a raiz com o 2 de fora. Fica sendo menos 1. E π é racional, é uma falsidade, pois π não é um número racional. Π é um número irracional, ele também não vai ter um fim. Então o valor lógico da proposição Q é uma falsidade. Assim sendo, a conjunção, quando nós temos P uma verdade e Q uma falsidade, sendo essa daqui, o resultado da conjunção é uma falsidade. Então o valor lógico de F é igual a falsidade. E a letra G, para finalizar, nós temos raiz quadrada de 2 é menor do que 1. Esta pode ser a nossa proposição P. E, que é da conjunção, raiz quadrada de 5 é racional. Esta pode ser a nossa proposição Q. Então vamos colocar aqui o valor lógico da nossa proposição P, que diz que raiz de 2 é menor do que 1, aí já é uma falsidade. Nós não sabemos exatamente quanto é a raiz quadrada de 2, mas sabemos que raiz quadrada de 1 é igual a 1, e a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Logo, a raiz quadrada de 2 se localiza entre eles. Então ele tem que ser maior do que 1 e tem que ser menor do que 2. Ele diz que a raiz quadrada de 2 é menor do que 1, ou seja, ele é menor do que 1, estaria antes da raiz quadrada de 1. E isso é falso. Então, o valor lógico da proposição P é uma falsidade. O valor lógico da proposição Q diz que a raiz quadrada de 5 é um número racional. Isso é uma falsidade também, pois a raiz quadrada de 5 não é um número exato e nem vai ter um fim. Então ela é uma falsidade. Na nossa tabela verdade da conjunção, quando uma proposição é falsa e a outra também é falsa, o valor lógico da conjunção das duas também é uma falsidade. Assim sendo, o valor lógico da nossa proposição G
ou da letra G é uma falsidade. Então este foi o exercício 12 do capítulo 2. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o curtir, se inscrever e compartilhar com os parças. Até o próximo vídeo.